Pastor, sobre o sábado. Na minha empresa eu sou obrigado a trabalhar. Posso perder a salvação? Tá vendo? É por isso que não tem como você ficar revoltado com alguns ensinamentos que não são bíblicos. Não são bíblicos. O que a Bíblia Sagrada fala sobre salvação? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. 10, 13, Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados de antemão para que as praticássemos. Em local nenhum na Bíblia você vai ver que o sábado é quesito para a salvação. É como se você anulasse o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É por você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador que você é salvo. Tem que trabalhar sim. Você tem que levar o sustento para sua casa. E se você recebeu a Jesus, você não vai perder salvação. Vai perder é quem fica aí acusando os outros de não guardar isso, de não fazer aquilo outro, e que muitas das vezes nem Jesus Cristo tem na vida, mas é preso à religiosidade. Olha o que Jesus falou em Marcos 2,27. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus abençoe. Vamos lá então responder esse pastor. Será que realmente ele tem razão? Será que a fala dele está em harmonia com o que a Bíblia diz? Ele citou alguns versículos como Romanos 9:10, Romanos 10:13, Efésios 2, 8 a 9, aonde aborda especificamente a salvação pela graça, né? Vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, né? A graça é um dom gratuito oferecido por Deus. Então, ele utiliza esses versos e diz: não tem nada a ver guardar o sábado. Não tem nada a ver obedecer ao sábado para a salvação. A salvação é de graça, a salvação é gratuita, oferecida por Deus, independente de obediência ou não obediência à lei. A salvação, ela é gratuita. Ele está certo nisso? Muito bem. A salvação, de fato, a oportunidade de salvação, ele é um dom de Deus. Foi Deus que morreu na cruz através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Deus que quebrou os aguilhões do pecado. Foi Ele que derramou o seu sangue por nós. Então, a partir disso, Ele nos deu a oportunidade de salvação. Muito bem. Esse pastor, ele diz: em local nenhum você vai achar que o sábado é quesito para a salvação. Em lugar nenhum. Realmente você tem razão, pastor. Em lugar nenhum você vai achar que o sábado ele é quesito para a salvação, nem honrar pai e mãe como quesito para a salvação, nem não adorar imagem de escultura como quesito para a salvação, nem não adulterar como quesito para a salvação. Nenhum mandamento estará na Bíblia de forma litúrgica dizendo: olha, esses mandamentos são quesito para a salvação. Não. O processo da salvação, ela é dada de graça e pela graça de Cristo. Então, não só o sábado, como qualquer outro mandamento, não estará na Bíblia dizendo: olha, isso aqui é quesito para a salvação. Ou seja, para que você tenha a oportunidade de salvação. Agora, abro aspas e digo: a salvação, ela independe, ou melhor, a oportunidade da salvação, ela independe de qualquer obediência a qualquer mandamento. Entretanto, né, os salvos vivem em harmonia com as leis e os mandamentos de Deus. Fecho aspas. Volto a dizer: a oportunidade de salvação dada por Cristo na cruz, ela é independente se você é um drogado, se você transgride o sábado, se você é um adúltero, se você é um idólatra. Independente disso, a graça e a oportunidade é dada para a pessoa que pratica tais atos também. Entretanto, chamado pela graça, colocado no rebanho de Deus,
vivendo o processo de santificação, aí sim, se tu não viveres em princípio aos mandamentos de Deus, tu não aceitaste a salvação propriamente dito. Ou seja, muitos dizem a salvação é pela graça, mas eu vivo adulterando, matando, roubando, pisando no mandamento do sábado, desonrando meus pais. Eu pergunto, essa pessoa de fato está na salvação de Deus ou não? Não, ele está numa falsa graça. Então, a salvação, a oportunidade da salvação é dado a todos, independente de estar em harmonia ou não com a lei de Deus. Entretanto, entrando para a graça de Cristo, entrando num processo de santificação, todos devem trilhar e estar em harmonia a lei de Deus e a sua santa palavra. Vamos além. Olha o que ele diz aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Então esse pastor diz, olha, basta crer que você já vai ser salvo. Mas eu pergunto, crer em quem? Esse crer é apenas dizer, Jesus, eu confesso você como meu Salvador, eu creio em você e agora eu quero minha salvação. É assim que é o crer? Não, não é assim. O crer está em João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, aí sim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o crer não é crer do jeito que eu penso, do jeito que eu vou lá e confesso, digo, olha Jesus, eu creio em você e tudo bem, eu quero ser salvo. Não é assim. O crer é como diz as Escrituras. O crer envolve obediência. O crer devolve abster-se do pecado. O crer devolve não ser um idólatra. O crer envolve não viver adulterando, não viver desonrando os pais. O crer envolve não viver pisando no mandamento do sábado. Quando você crê em Jesus, automaticamente você não vive pisando nesses mandamentos. Ou seja, você procura em Cristo Jesus viver em harmonia à lei de Deus. Imagina eu dizer, eu creio, mas eu sou um adúltero. Eu piso no sábado. Eu roubo. Eu mato. Eu adultero. Crer, Satanás também crê. E crê e treme, só que ele não obedece. A diferença é crer como diz as Escrituras. Vamos lá. Aí ele diz, tem que trabalhar sim, né? Você tem que levar sustento para a sua família. Pastor, você está fazendo um bom trabalho para Satanás. Entendeu? Porque Satanás também disse para Adão e Eva, pode comer de tudo, come de todos os frutos. Ah, mas e esse fruto que Deus falou que não? Pode comer. Coma que você vai viver eternamente. Come de tudo. Você está falando do mesmo jeito. Trabalhe todos os dias. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia, o santo sábado, é um dia de repouso. Certo? Isaías 58, 13 e 14 diz, se você não profanar o santo sábado, não procurar seus negócios, o que é seus negócios? Trabalho secular, seus comércios, diz a palavra, e não procurar seus próprios interesses no meu santo dia, então te deleitarás no Senhor. Então, você deve trabalhar 6 dias. O 7º dia, o sábado, é o dia do Senhor. Nele, você não deve trabalhar, nem procurar seus negócios. Ah, João Pedro, mas a empresa me exige eu trabalhar no sábado. Mais vale obedecer a Deus que aos homens. Deus não vai deixar você morrer de fome. Você tem 6 dias, aunque tu trabalhe em outro serviço, mas que você seja fiel a Deus, porque aqui tudo vai passar. O importante é ser fiel a Deus. E aí ele dá um tiro no pé dele quando ele utiliza Marcos 2, 27. Ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eu pergunto, a mulher foi feita por causa do homem? Sim. E aí eu pergunto, devemos pisar na mulher? Não. A igreja foi feita por causa do homem, não o homem por causa da igreja. Devemos pisar na igreja? Não. O plano da salvação foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do plano da salvação. Devemos ignorar o plano da salvação? Não. Então eu pergunto, o sábado deve ser guardado? Sim. Ele foi dado como presente para nós.
ele foi dado como uma bênção para nós, para a gente descansar. Pode ser qualquer outro dia? Não. Deus pediu o sábado, o 7º dia. Sejamos obedientes ao que Deus pede. Deus falou, Adão e Eva, vocês podem comer de tudo o que está no jardim, menos a árvore que está no meio do jardim. E o que o homem fez? Foi lá e comeu justamente aquilo que não podia. Muitos cristãos e pastores igual esse pastor, né? Eles ensinam justamente a você mexer no mandamento que Deus falou, não trabalhe nisso. E ele diz, pode trabalhar. Então, não está sendo enviado por Deus. A pessoa que te ensina algo que vai contra as escrituras, com certeza o inimigo está usando. Abra o olho, porque nem tudo que reluz é ouro. Gostou? Compartilhe, inscreva-se no canal e fique com Deus. Grande abraço.